Bendirei ao Senhor em todo tempo, e em meus lábios seu louvor sempre estará. A minha alma no Senhor se gloriará, ouvirão os mansos e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e exaltemos a honra ao seu nome. Busquei o Senhor que me escutou, e de todos os temores me livrou. Olá, bom dia. Bendirei ao Senhor em todo o tempo, em meus lábios seu louvor sempre estará. Nada melhor do que bendizer o nome do Senhor. Somos povo abençoado de Deus. E neste 11º domingo, após Pentecostes, celebramos. E pela ação do Espírito Santo, mais uma vez somos servidos com a palavra de Deus. E neste dia, somos acolhidos com a palavra de Hebreus 4, versículo 1, que diz: Deus nos deixou a promessa de que podemos receber o descanso de que Ele falou. Queridos, qualquer pessoa, não importa o quanto pareça estar protegida, visivelmente estar bem, sofre. Sofre por algum peso que lhe oprime, que lhe enche os olhos de lágrimas, que lhe tira o sono, que lhe tira muitas vezes a paz e a tranquilidade. Pela fé em Cristo, podemos confiar na ação bondosa de Deus. Deus que cuida, Deus que sustenta e nos anima nos momentos em que fraquejamos. Deus nos concede o descanso que Ele mesmo prometeu. E assim celebramos, então, neste domingo, em nome e na presença de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, Deus deseja que vivamos unidos, mas sabemos que nem sempre isto acontece, pois criamos relações de preconceito, de discriminação, de ódio, criando assim uma sociedade doente. Portanto, somos chamadas a nos colocarmos diante da cruz de Cristo, e confessar assim as nossas faltas, os nossos pecados. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus,
a paz eu vou sentir. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou gozar. Somente com Jesus eu vou andar. Com Ele eternamente vou morar. Com Ele eternamente vou morar. Queremos ter uma palavra de oração. Querido Deus, te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma vez podermos celebrar culto. Estamos longe, sim, uns dos outros, mas podemos nos sentir conectados, unidos, como irmãos e irmãs por meio do Espírito Santo. Te agradecemos, ó Pai, pela semana que passou, pelas alegrias e também por estar presente em nossas vidas nos momentos de aflição. Agradecemos-te pela dádiva do perdão, da reconciliação contigo e por nos animares a também restabelecer comunhão com nosso irmão e irmã. Obrigada pela tua palavra que nos guia. Pedimos, fortalece-nos a cada dia com a tua palavra e que ela possa encontrar corações e mentes abertas para que, além de ouvir, também possamos agir, guiados pelo teu Santo Espírito, possamos promover uma comunidade acolhedora, inclusiva e missionária. Fala ao nosso coração. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, Ele que é o nosso Senhor e Salvador, hoje e sempre. Amém. Palavras dos meus lábios e o meditar do
Mateus 15, 21 a 28. A mulher estrangeira. Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto das cidades de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia, que morava naquela terra, chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tenha pena de mim. A minha filha está horrivelmente dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dele e disseram: Mande essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós fazendo muito barulho. Jesus respondeu: Eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se aos pés dele e disse: Senhor, me ajude. Jesus disse: Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorros. Sim, Senhor, respondeu a mulher, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem debaixo da mesa dos seus donos. Mulher, você tem muita fé, disse Jesus. Que seja feito o que você quer. E naquele momento a filha dela ficou curada. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos pela luz de Deus, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Caminhamos, caminhamos, oh, caminhamos pela luz de Deus. Senhor Deus, abre o nosso coração para a Tua palavra e dá-nos uma palavra Tua para o nosso coração. Amém. No tempo em que vivemos, imprescindível é que sempre confessemos com firmeza e clareza a nossa fé. Anunciemos que Deus é Senhor e Salvador e que a sua vontade é boa e misericordiosa. E a demonstração de fé de algumas pessoas nos causa grande admiração. Lembro-me de uma senhora que certa vez fui visitar. Ela mostrou-me, diante de grandes dificuldades, uma fé sincera, uma fé profunda, que lembro desta mulher até hoje, depois de muito tempo tê-la visitado. Compartilho também a história de Vilma Rudolph. Em 1960, ela conquistou a medalha de ouro nas Olimpíadas em Roma, como a corredora mais veloz. Esta conquista pode ser considerada um milagre. Esta vitória é um milagre. Ela escreveu um pouco sobre a sua vida. Devo muita gratidão a Deus por aquilo que fez em minha vida. Com poucos anos de vida, fui vítima de paralisia infantil. A notícia que os médicos deram à minha mãe foi que jamais andaria. Foi um choque muito grande, mas maior era a nossa fé em Deus. Comecei um tratamento longo, muitos exercícios, muita fisioterapia. Tínhamos muita fé neste momento escuro de nossas vidas. Deus e sua palavra eram realidades importantes na vida de nossa família. Sem esta fé e esperança em Deus, incentivados por minha mãe, jamais teria condições de participar das Olimpíadas e me tornar vencedora. Por meio deste fato de vida, podemos ver que pais não medem esforços em favor dos seus filhos, principalmente quando estes se encontram doentes. Fazem o máximo, sofrem humilhação,
tudo para o bem dos seus amados e amadas. O Evangelho de Mateus, que há pouco ouvimos, relata a preocupação de uma mãe pela sua filha, que estava dominada por um espírito mau. Quando ela viu o mestre, caiu de joelhos, em humildade, pedindo que a sua filha fosse ajudada. E recebe do Senhor aquilo que desejava. Ela recebe a cura, pois Jesus viu nesta mulher grande fé. A mãe que se dirigiu a Jesus é mulher estrangeira, cananeia, de origem sírio-fenícia, portanto considerada pagã, não pertence ao povo de Deus, não é israelita. Ela se aproxima de Jesus, pede socorro, ela sabe do risco que corre, porém, podendo ser bruscamente rejeitada. Os discípulos, inclusive, ao pé do ouvido de Jesus, dizem: mande esta mulher embora. Queridos, havia intriga entre os povos. Era forte esse sentimento de ódio na antiguidade. Os judeus se consideravam merecedores da graça. A mesa é nossa, o pão é nosso, Deus é nosso, a salvação é nossa, tudo é nosso. Vocês estão excluídos. É claro que tal discurso, por sua vez, então criava ódio ao outro povo. O resultado era a provocação mútua, o desprezo de uns aos outros. E hoje, aonde não existem intrigas, guerras, ódio, ofensas, até mesmo sob o mesmo teto, pessoas se ofendem, se machucam. O pastor Gottfried Brackemeyer assim escreveu: desgraçado é o ser humano que precisa de inimigos para descarregar as suas agressões, a sua raiva. Porque é tão difícil aceitar o diferente e viver em paz com ele. Olhando para o texto de Mateus 15, a reação de Jesus foi, no mínimo, estranha. Parece que ele queria humilhar ainda mais aquela mulher estrangeira, quando disse: deixe que os filhos comam primeiro. Não está certo tirar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorros. É como se Jesus dissesse à mulher: eu não tenho nada a ver com você, ou você não tem nada a ver comigo. Mas aquela mulher não se abala. Possivelmente já esperava essa reação de Jesus. E ela então diz: sim, Senhor, mas os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas que as crianças deixam cair. Essas palavras exprimem humildade. Em vez de reagir indignada, raivosa, decepcionada, ela aceita a condição de pessoa indigna e não desiste de ser ajudada. Ela não desiste quando pergunta a Jesus: não é verdade que os cachorros se alimentam das migalhas que caem da mesa dos filhos? Quantos achariam isso ofensivo demais e teriam desistido? Ela não desistiu. Ela se humilha. Ela aceita ser tratada desta forma. Queridos e queridas, aqui há uma nova lição para nós. Quantos se acham dignos de receber uma coisa de Deus? Acham que têm méritos próprios? Mas esse é um grande engano. Não merecemos nada do Senhor. O que Ele nos dá é por amor, por graça, por misericórdia. Porque a mulher se humilhou, ela também recebeu. É por migalhas que ela pede, convicta de que estas migalhas serão suficientes para curar a sua amada. Ela não desiste, ela persiste. Que ensinamento precioso para nós.
Quantas pessoas a gente ouve dizer: já cansei de orar, mas Deus não me atende. Queridos e queridas, não se canse de orar nunca. Insista, persista, mesmo que demore dias, meses e até anos. Insista no seu pedido a Deus. Saiba, o Senhor tem feito grandes coisas para você. E no tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele certamente vai te atender. Certamente, olhando para o texto, podemos afirmar que o Mestre estava testando a fé da mulher estrangeira. E diante da sua resposta, Jesus diz: sua filha está curada. Nós também dependemos da misericórdia de Deus. Não temos condições de exigir nada, senão cair de joelhos diante dele e suplicar: tem misericórdia. Migalhas de misericórdia divina já nos bastam. Contudo, nosso Deus não se contenta em nos dar apenas migalhas. Ele nos deu o tudo. Ele nos deu seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso favor pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Queridos e queridas, confie na misericórdia de Deus. Ele proverá. Tenha fé, seja exemplo de fé. A fé desta mulher cananeia é um grande exemplo para nós, provocando profunda reflexão. Até que ponto temos confiado no poder de Deus? Até que ponto temos recorrido a Deus em nossas necessidades e também em nossas alegrias? Existem demonstrações de fé que foram e são marcantes na nossa vida. A fé, queridos e queridas, em Jesus Cristo, apesar das nossas falhas e pecados, pode nos tornar protagonistas, inspirados por Deus a viver histórias maravilhosas. A história traz muitos exemplos de pessoas que agiram por meio da fé. Pessoas que souberam se doar em favor do outro, que deram literalmente a sua vida pela vida de alguém. No início do cristianismo, por exemplo, em tempos de epidemia de pestes, ao contrário dos pagãos que abandonavam seus familiares contaminados para morrerem pelas estradas, os primeiros cristãos, motivados pelos ensinamentos de Jesus, acolhiam estas pessoas contaminadas. Acolhiam em sua casa estas pessoas contaminadas. Como não havia um local coletivo, como um hospital, para colocarem ali estas pessoas. E acolher em casa era um gesto de amor e cuidado ao próximo, que custou inclusive a vida de famílias inteiras que acabavam sendo contaminadas pela peste. Na Segunda Guerra Mundial, no campo de concentração de Auschwitz, o mais seguro e mais temido deles, era muito comum pessoas serem executadas. Só neste campo, segundo a história, foram mortas mais de 4 milhões de pessoas. Foi neste contexto que um padre franciscano chamado Maximilian Kolbe se prontificou a morrer no lugar de um pai de família de 39 anos, que chorava desesperadamente quando viu seu nome na lista de pessoas a serem executadas naquele dia. 5 anos e 5 meses mais tarde, este homem é libertado graças àquele padre que morreu no seu lugar. Em outubro de 2017, numa creche em Janaúba, interior de Minas Gerais, um vigia desorientado derrama líquido inflamável sobre si e sobre várias crianças e põe fogo. Naquele dia estavam na creche 75 alunos e 17 funcionários. Foram 12 pessoas que morreram na tragédia, 9 crianças, o vigia e 2 professoras.
Por alguma razão, na mídia, pouco foi mencionado a respeito dessas duas professoras, que poderiam ter sobrevivido à tragédia se tivessem saído da sala. Porém, elas escolheram ficar e salvar o maior número de crianças possíveis. As duas, por amor, abriram mão da própria vida pela vida das crianças. Querido, Jesus nos diz: vocês são meus amigos e fazem o que eu mando, conforme João 15:14. E o que Jesus nos manda fazer? Jesus nos pede que amemos uns aos outros. E amar o outro é demonstração de fé. Porque não é possível ser amigo de Deus sendo inimigo ou não gostando desse ou daquele. Para ter comunhão com Deus é preciso ter comunhão um com o outro. Do contrário, nossa fé e nossas palavras não valem nada. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará aos desejos do teu coração. Salmo 37, versículo 4. Deus satisfez o desejo daquela mulher. Deus fez como ela desejava. Quando Deus se agrada, Ele concede. Porque o que agrada ao Senhor é a fé. Em Hebreus 11:6 está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé em Deus, então, é força de vida. Fé em Deus não nos aprisiona, mas nos torna livres diante dos desafios e momentos escuros da vida. Somos encorajados pela fé, somos encorajados por Deus. Fé em Deus não é atraso de vida, mas fundamento que nos capacita a enfrentar a vida com serenidade, equilíbrio e esperança. Fé em Deus é como um pássaro que canta, mesmo sendo noite, mas cheio de esperança pelo novo dia que há de brilhar. Que Deus nos ajude e guarde, hoje e sempre. Amém. Creia sempre, sem cessar, siga em fé, sem vacilar. Creia em Cristo até o fim. Ele chama, creia em mim. Quero crer
iremos juntos orar a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Nós aqui e vocês ali. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre vós, sobre ti, e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e vos dê a plena paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um abençoado domingo, na paz e na proteção de Deus.